Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí do outro lado, meu aluno, minha aluna querida do curso técnico em tradução e interpretação de Libras. Hoje a gente vai então continuar a nossa conversa que se iniciou com a apresentação da disciplina e com os comentários iniciais sobre o que nós iremos então estudar. E aqui já nessa conversa de hoje a gente vai dar o pontapé inicial em relação ao aprendizado e as discussões sobre as questões que envolvem os estudos da tradução e da interpretação da Libras, tá? No primeiro momento a gente vai conversar de modo mais geral, até que em algum momento a gente vai afunilar e especificar esse nosso trabalho, tá bom? Essa aula está toda baseada, ou pelo menos em grande medida, ela está baseada no livro da professora Cristina Broglia, que eu comentei com vocês na apresentação da disciplina, tá? Esse livro, chamado Intérprete de Libras em Atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, é um livro que merece muitíssimo ser lido, merece ser adquirido, merece ser estudado, porque ele traz aí um embasamento muito sólido, muito robusto sobre as questões que envolvem a tradução e a interpretação da Libras, né? O trabalho, fazer, o ofício do intérprete de Libras, tá? Então eu deixo aqui como recomendação para vocês, para quando puderem, né, também fazerem a leitura desse material. A professora Cristina Broglia, então, no livro dela, ela começa fazendo uma retomada histórica e ela vai citar, então, Pagura, que é um grande autor da área da interpretação de línguas orais. Pagura, então, na sua pesquisa, no seu escrito, ele vai traçar um breve histórico sobre a prática de interpretação desde a antiguidade até os dias atuais, além de contextualizar a atuação desse profissional. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, e aí a gente pode resgatar a história da Torre de Babel, em que a partir dali surgiram, né, outras línguas, pelo menos é o que se acredita e o que a gente tem registro. A partir dali, a partir do momento que as pessoas passaram a falar línguas diferentes, essa figura de alguém que mediasse conversas entre pessoas que falavam línguas diferentes começou a ser requerido, tá? Entretanto, a referência registrada mais antiga à profissão de intérprete que nós temos, né, o de tradutor, seria de um hieróglifo egípcio do terceiro milênio antes de Cristo. Então, ali já se tinha, né, grandes marcas. A Grécia Antiga e o Império Romano também vão ser civilizações que vão se utilizar muitíssimo do trabalho desse profissional, tá? E documentos relativos à atuação na Idade Média, né, tanto das cruzadas quanto encontros diplomáticos, foram encontrados, traduzidos, encontrados em línguas diferentes. E também esse profissional intérprete atuava, né, nesses encontros a fim de se estabelecerem negócios, a fim de estabelecerem acordos diplomáticos. Já na Idade Moderna, nas expedições exploratórias às Américas, os intérpretes também vão junto para poder mediar ali a comunicação entre diferentes povos, diferentes falantes, tá? Com diferentes línguas. E a Epagora também vai dizer, né, que esse trabalho de interpretação, ele
existia nesses moldes da necessidade, mas que o trabalho como a gente conhece hoje, né, um trabalho de intérprete de conferência, seja ele em cabine ou não, só vai surgir no século XX, né, em eventos relativos à Primeira Guerra Mundial. Então, a partir do momento em que ali se começou a ter necessidade de alguém que pudesse mediar, fazendo uma interpretação cochichada às vezes, né, mas em grande medida uma interpretação consecutiva. Isso se deu em relação à Primeira Guerra Mundial, exatamente porque tanto o francês quanto o inglês eram utilizados na Liga das Nações e a interpretação consecutiva passou a ser utilizada. E aqui eu já abro um parênteses para ensinar para vocês o significado. Interpretação consecutiva é aquela interpretação em que o sujeito que está falando completa a sua frase, em algum momento ele para, e o intérprete, né, a partir dos seus recursos de intérprete, de memória, enfim, faz a tradução de todo aquele período que foi falado, tá? Então, fala, para, interpreta, para, fala, para, e aí a gente vai nesse processo fazendo então a transposição do conteúdo de uma língua para outra. Quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, então, as questões relativas à tradução, elas vieram ainda mais fortemente, né? Já que muitos trabalhadores não dominavam o inglês e o francês, que, lembrando, eram as línguas utilizadas assim, tinham um poderio, né, muito forte, mundialmente falando, e essas pessoas só podiam falar em suas próprias línguas. Então, nesses encontros, se faziam sempre as interpretações consecutivas, como eu já expliquei para vocês, que é aquela em que alguém fala, para que o intérprete possa versar, possa interpretar naquela língua alvo, ou as interpretações cochichadas, que são as interpretações feitas de pé de ouvido, bem pertinho, para apenas uma pessoa, tá? Que é o que a gente chama de interpretação cochichada. Com o final da Segunda Guerra, o julgamento de Nuremberg, né, perdão, que foi um julgamento de criminosos de guerra alemães, impõe também a necessidade de trabalhar num contexto em que 4 línguas eram fundamentais: o inglês, o francês, o russo e o alemão. Então, a interpretação consecutiva não poderia ser usada nesse caso, já que o tempo para cada sessão seria interminável. Se eles fossem interpretar discurso por discurso, fazer a pausa, né, para poder fazer essa interpretação. Então, nesse contexto, foi necessário que se fizesse ali a interpretação cochichada, né, para facilitar toda essa o andamento dos trabalhos. Especificamente na Organização das Nações Unidas, estão presentes intérpretes de pelo menos 6 idiomas, a saber, o inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe. Isso porque a gente vai ter aí línguas de troncos diferentes, né? O inglês do tronco germânico, o francês e o espanhol do tronco românico, o chinês, o árabe ali do tronco oriental, né? Então, como a Organização das Nações Unidas trata de questões que são de interesse de todas as nações, é muito importante, então, que cada um possa ouvir aquilo em sua própria língua. Embora a gente saiba que o inglês ele domina, mas é muito importante, é muito diferente essa acessibilidade quando se dá na língua de quem está ouvindo. A União Europeia, na atualidade, considera como línguas oficiais todas aquelas faladas por falantes dos países membros,
aceitando o aumento das línguas utilizadas à medida que novos países venham a ser aceitos como membros. Então, quando a gente pensa na União Europeia enquanto um bloco geoeconômico, e a gente pensa na reunião da União Europeia ou na reunião em uma conferência mundial com todos os países ou com alguns, né? Enfim, os diversos arranjos econômicos que nós temos, nós sempre vamos pensar então na figura de um intérprete, porque a reunião de países diferentes, com línguas diferentes, vai impor a necessidade de ter um intérprete para mediar a comunicação sempre. Se a gente pega a União Europeia, por exemplo, nós temos países falantes de português, né? A gente tem países falantes de espanhol, de francês, de italiano, de inglês, holandês e do sueco, enfim, a gente vai ter muitas línguas que, embora venham de troncos, né, semelhantes, ainda assim vai impor essa dificuldade de compreensão, porque a gente está falando de línguas diferentes. Nesse sentido, por conta dessa interação dos países uns com os outros por motivos diversos, a interpretação simultânea foi ganhando cada vez mais espaço em lugar da interpretação consecutiva. As primeiras experiências de interpretação simultânea se deram sem qualquer treinamento prévio, segundo a professora Cristina Broglia. A formação dos primeiros intérpretes se dava na e pela prática, o que é também o que se assemelha muitíssimo com os intérpretes de Libras, né, que no começo eram formados muito mais em serviço, e a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre isso. A primeira escola especificamente criada para a formação de intérpretes foi na Universidade de Genebra, em 1941. A partir de 1972, passou a formar tradutores também. Então, a gente começa a perceber, né, o quanto essa área ela é relativamente recente, tá? Se a gente se comparada com as outras áreas, e como ela foi se estabelecendo a partir dessa necessidade, desse reclamo social. No final da década de 1940, nos Estados Unidos, surge a divisão de interpretação e tradução da Universidade de Georgetown, que foi já extinto. Atualmente, a maior parte dos cursos de formação de intérpretes encontram-se na Europa. Da mesma forma, na América, sendo Canadá e Estados Unidos os destaques. A maior parte desses cursos é autônoma, estando desvinculados a cursos de letras. Aqui no Brasil, a gente tem alguns cursos, tá? Os primeiros programas de formação de intérprete começaram na PUC Rio, né, e na Associação Alumni, em São Paulo, que inclusive tem as suas atividades até hoje. Algumas outras universidades também, né, tem curso de tradutor-intérprete, inclusive a Unasp, né, a Universidade Adventista e algumas outras universidades, mas são poucos cursos, tá? A gente tem um crescimento dos estudos da tradução, tanto em nível de graduação quanto em nível muito mais de pós-graduação, mas no campo da interpretação a gente ainda tem poucas ofertas no Brasil, no sentido universitário, tá? Mas há diversos cursos de formação de tradutor e intérprete no Brasil, estando vinculados ou não aos cursos de letras. Essa formação pode ser em letras, mas pode ser um curso separado, né? Um bacharelado específico em interpretação, um bacharelado específico em tradução, como acontece, por exemplo, na UFSCar, com o curso de bacharelado em tradução e interpretação Libras, língua portuguesa, tá? Não é nos moldes como a gente conhece
da UFSC de Letras Libras Bacharelado, tá? É uma formação diferente. E então, gente, a partir dessas questões que a gente está trazendo, e vocês perceberam, ora eu falo tradução, ora eu falo interpretação, ficam alguns questionamentos. O que é traduzir? O que é interpretar? Não é a mesma coisa? O que a gente faz quando a gente faz tradução? E o que a gente faz quando faz interpretação? Como é que se forma um profissional, um tradutor, um profissional intérprete? Então a gente vai começar a responder essas perguntas. Então, para alguns, tradução e interpretação se complementam e, em certa medida, remetem à mesma tarefa. É muito comum, inclusive, assistirmos programas, vou dar um exemplo, o Oscar, e os apresentadores dizerem: "Ah, a tradução simultânea", né, falar de tradução simultânea, em alguns momentos falar interpretação, mas falar muito mais em tradução, né. As pessoas usam muitas vezes esses nomes como sinônimos, como se fossem sinônimos, exatamente porque quando a gente pensa em tradução em interpretação, a gente também pensa em tradução, tá. E é óbvio que de fato tem um sentido aí, que realmente tem uma lógica por trás disso, tá. Mas outras pessoas já defendem que traduzir é diferente de interpretar. Isso porque nós vamos trabalhar com materiais diferentes. Materiais, eu estou falando do ponto de vista da modalidade, tá. Então, a tradução, ela lida muito mais com um tipo de materialidade e a interpretação muito mais com outro tipo de materialidade. Então, de modo geral, tanto traduzir quanto interpretar diz respeito a versar os conteúdos de uma língua para outra. Quando eu traduzo, eu estou passando de uma língua para outra, quando eu interpreto, eu passo de uma língua para outra, buscando trazer nesse processo os sentidos pretendidos sem que eles se percam ou sejam distorcidos no percurso. Daí vai vir a expertise do tradutor e do intérprete em saber, em buscar, né, a expressão daquela frase, daquela palavra na outra língua. A busca é sempre essa, como é que eu posso dizer nessa língua o que eu ouvi ou o que eu li naquela outra, tá. E aí a gente vai falar de língua alvo e língua fonte. Língua fonte é aquela de onde sai o discurso e língua alvo é a língua para a qual eu quero onde eu quero chegar, certo? Mas, esmiuçando esses conceitos, a gente pode dizer então que traduzir é uma ação que envolve pelo menos uma língua escrita. Traduzir vai envolver escrita. Então, se eu pego um texto que está em alemão e gostaria de lê-lo em português, essa versão do alemão para o português vai se tratar de uma tradução, tá? Se eu estou vendo um surdo sinalizar, e essa sinalização ela vai vir para o português, a gente está falando de uma tradução. Já a interpretação é uma ação que envolve as línguas em sua forma oral, gestual, sem o registro escrito. E é exatamente por isso que a gente fala, no âmbito da língua de sinais, muito mais em interpretação, porque quando o tradutor-intérprete está atuando, lá dentro de uma sala de aula, dentro de uma aula, né, a partir de uma aula, ele está interpretando aquele discurso, ou seja, ele ouve a fala oral e ele transpõe para a fala gestualizada, em que não há ali a presença de um texto escrito, né? Esse texto escrito ele vai aparecer em atividades, vai aparecer em tarefas que o aluno que ele acompanha tem de fazer. Mas, de modo geral, ali a gente está falando de interpretação, tá?
Então vamos exemplificar. Por exemplo, quando eu traduzo um material da língua portuguesa escrita para Libras, eu pego aqui um texto e vou sinalizar, eu estou fazendo uma tradução. Ou quando eu realizo a tradução da fala de um surdo, que foi feita em Libras, e eu registro em língua portuguesa. Então, nesse caso, a gente está falando de tradução. Vai ser tradução sempre que envolver, em algum momento, o registro escrito, tá? Numa língua e vai para outra língua, ou vice-versa. Quando a gente fala de interpretação, a gente fala, por exemplo, passar de uma língua, né, no caso de português, aquilo que está sendo ouvido, de um discurso em português, e eu vou transpor isso para a língua de sinais, sinalizada. Ou quando um surdo está falando, está se expressando em libras, e eu vou passar essa mensagem, vou transpor essa mensagem para a língua portuguesa, a fim de que quem esteja perto possa, então, compreender na língua portuguesa, oral. Então a gente está falando de interpretação, porque envolve a língua gestualizada, né, sendo produzida, e a língua portuguesa, em sua versão oral também, tá. E aí, gente, dentro do campo dos estudos da tradução, nós vamos ter muitas áreas, nós vamos ter muitos enfoques, tá? São áreas que estão aí em crescimento e são áreas para as quais a gente sempre precisa, né, sempre são necessários profissionais. Então a gente tem a área de análise de texto de tradução, de avaliação da qualidade da tradução, de tradução de gêneros específicos, de tradução multimídia, tradução em tecnologia, o campo teórico, né, de história da tradução, ética da tradução, o campo da terminologia, da terminografia, da lexicologia e da lexicografia, que é o campo que se produz dicionários, glossários, que se trabalha, né, com termos, jargões específicos. O campo da área da interpretação, ou seja, que vai trabalhar com a língua em uso, né, oral ou gestual. O processo de tradução, o ensino da tradução e o profissional de tradução. Então a gente tem áreas, todas essas áreas como áreas de pesquisa em tradução, tá? Além disso, nós vamos poder dividir os estudos da tradução em estudos aplicados ou em estudos puro, né, entre aspas. Os estudos aplicados são aqueles em que a gente vai poder fazer a transmissão ou vai utilizar os recursos da tradução para aplicar alguma área, né, para poder servir alguma área. E, os estudos puros, né, seriam aqueles que estão ali voltados para o texto, né, voltado para a descrição, para a teorização dos processos de tradução, tá. De modo geral, então, né, há uma separação entre o tradutor e intérprete das línguas orais. Em geral, quem é tradutor de uma língua oral, acaba se focando mais naquilo, e quem é intérprete se foca mais na interpretação. A própria formação, ela se dá de um modo separado, porque o tradutor ele vai trabalhar mais com o texto escrito, o intérprete com a língua oral, dentro de uma cabine, com aspectos específicos. E aí a gente vai ter, né, como já comentado, cursos de formação em nível superior, né, que estejam ou não associados a cursos de letras. Na área da língua de sinais, né, os tradutores e intérpretes, eles vão, de modo geral, né, vir a partir de trabalhos de aprendizagens feitas nas entidades representativas, né? Às vezes é alguém que frequenta a comunidade surda, a associação de surdo, é alguém que frequenta a igreja, uma igreja que tem um ministério, que tem um trabalho com surdos, ou é alguém que veio mesmo pelas vias do campo da pesquisa, do estudo, ou alguém que pode ter tido um familiar.
tá? No caso especificamente dos tradutores e intérpretes de Libras, a gente vai discutir ainda sobre essa formação, mas eles são habilitados a partir do Exame Nacional de Proficiência, que é o ProLibras, que foi extinto, e a gente pode resgatar isso lá no decreto, a partir dos cursos de formação de intérprete, sejam eles em nível de formação universitária, cursos técnicos ou cursos ofertados pelas entidades representativas dos surdos, e cursos de formação superior, que a gente tem hoje o Letras Libras Bacharelado, e tem alguns cursos, como o curso da UFSCar, como citei, que é o curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação da Libras. E aí esse profissional, chamado de tradutor e intérprete de língua de sinais, ele vai ser muitas vezes referido pela sigla TILS, tá? Que vai trazer a seguinte significação: tradutor e intérprete de língua de sinais. A professora Neiva de Aquino, ela tem uma pesquisa em que ela cita que o tradutor e intérprete de língua de sinais da esfera educacional no país tem 26 nomes diferentes, mais ou menos 26 nomes diferentes. Então, isso vai variar. Mas, de modo geral, a comunidade de tradutores e intérpretes tem utilizado essa nomenclatura. Alguns tradutores também utilizam a nomenclatura TILSP, já que quando a gente fala que alguém é tradutor ou é intérprete, essa pessoa ela é sempre tradutora e intérprete de um par linguístico, ou seja, de duas línguas, né? Você precisa ser tradutor e intérprete de duas línguas. Você vai ter sempre uma língua fonte, uma língua alvo e vice-versa. Por isso, alguns colegas defendem a ideia de que a sigla deveria ser TILSP, porque aí a gente estaria se referindo ao par linguístico, língua de sinais, né, no caso Libras, e língua portuguesa, tá? Mas é ainda uma questão que eh, continua sendo discutida, porque nem todos aderiram a essa ideia, alguns continuam utilizando o termo TIOS, mas não há problema, porque tanto TIOS quanto TIOS identificam, tá? Eu, particularmente, gosto sempre de me referir a um tradutor intérprete de Libras, língua portuguesa, ou do par linguístico Libras, língua portuguesa, já que é muito importante a gente definir qual é o par linguístico. Embora nós estejamos no país e sejam, né, essas duas línguas, mas nós temos outras línguas de sinais, nós temos línguas indígenas, a gente tem outras línguas de sinais que muitas vezes estão aqui presentes entre nós, pela vinda de outros surdos, nós temos os sinais internacionais, então é sempre muito importante a gente estabelecer e deixar muito claro ali qual é esse par linguístico que é utilizado, tá bom? Nós vamos ter então, gente, falando especificamente sobre a tradução, né, entrando na classificação de tradução, segundo a classificação que ficou do Jacobson, que é um teórico da linguística da enunciação, os três tipos de tradução: a tradução intralingual, que é quando a gente faz uma tradução dentro da própria língua, tá? Uma reformulação. Uma tradução interlingual, ou seja, entre línguas, que seria a própria tradução, a tradução propriamente dita. Eu passo da Libras para o português, do português para o espanhol e assim sucessivamente. E também a gente vai ter uma tradução intersemiótica, quando a gente utiliza signos diferentes e a gente traduz signos diferentes, tá? Essa classificação é a utilizada ainda, né, obviamente, pela nossa área e que pauta aí o, o início, né, desse, dessa base dos estudos da tradução, tá?
E quando a gente vai falar de interpretação, nós vamos ter modalidades de interpretação e nós vamos ter tipos de interpretação, né, áreas de atuação. Então, no caso especificamente dos tipos, a gente vai ter a interpretação consecutiva, que é aquela em que é falado para que o intérprete possa então fazer a transposição da língua. A interpretação cochichada, que ela é mais particular, que ela é colocada ali sentadinho no pé de ouvido da pessoa, e a interpretação simultânea, que é aquela que acontece ao mesmo tempo em que uma pessoa fala, a outra já está versando para a língua alvo, sem que seja necessário esperar parar para continuar, tá? E essas interpretações, a gente vai ter, né, também áreas, esferas de interpretação que nós iremos aprofundar, tanto nos nossos materiais quanto na nossa aula, e vocês futuramente irão aprofundar também na próxima disciplina. E os conceitos que são importantes que nós saibamos, né, língua fonte, língua alvo, então língua fonte é sempre aquela língua, que eu quero interpretar ou traduzir, é aquela de onde sai o discurso, de onde sai o sentido, de onde sai o texto, e língua-alvo é a língua que eu tenho o objetivo de chegar, o conteúdo, tá. Então quando eu ouço dentro de uma sala de aula o português, eu estou falando da língua fonte, e eu quero passar aquilo para Libras, eu estou falando da língua alvo. Então, a língua de chegada é a língua alvo e a língua de partida é a língua fonte. A gente também tem que lembrar sempre das modalidades, né? No nosso caso especificamente, que trabalhamos com Libras, a gente lida com uma língua de modalidade visual espacial, viso espacial ou gráfica visual. São essas nomenclaturas que aparecem nos textos. Essa mudança, tá, de modalidade, mudança de, de canal perceptual para produção e para recepção, vai ter diversas implicações na estrutura da língua, na gramática e diversas implicações na própria interpretação, que a gente vai estudar um pouquinho mais, tá bom? No livro da Ronice Miller, que eu deixei para vocês no AVA, tem um dicionário, tem um glossário com outros verbetes e que vocês devem estudar e vocês devem então se apropriar desse material, tá bom? E a gente termina então a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem no fórum de dúvidas para mim, ou entrem em contato, ou deixem anotada que na nossa aula síncrona vocês poderão então esclarecer todas essas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula. É sempre um prazer estarmos juntos e até mais. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até mais.